Olá pessoal, vamos continuar aqui nossa cobertura, né, do caso da Venezuela. É, Vocês devem ter visto aí um último vídeo que eu lancei, foi um vídeo mais às pressas, como eu falei, durante o anúncio das operações, eu estava viajando, então foi difícil cobrir no momento. Então eu gravei um vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada para contextualizar melhor, porque essa parte aqui vamos trazer mais atualizações sobre o que aconteceu, né? E no primeiro vídeo deve estar já disponível para vocês, eu falei mais sobre uma questão mais holística, mais geral do que essa ação americana representa, né? Hoje vamos falar mais do que de um ponto que eu achei mais interessante, né? Sobre tudo isso que aconteceu. Mas vamos fazer uma contextualização mais rápida aqui. Provavelmente vocês devem saber, na madrugada, dia 4, no sábado, né, os Estados Unidos fez uma operação. É impressionante, uma operação, diga-se de passagem. Em menos de 3 horas, os Estados Unidos conseguiu infiltrar e praticamente abduzir o líder de um país, se perceberem quão grandioso foi essa operação, né? Mas em quanto tempo deve ter de preparação, sabe? Os Estados Unidos conseguiram entrar e pegar o líder daquela nação em menos de 3 horas, né? E o tão baixo nível de prontidão das Forças Armadas da Venezuela, né? E isso serviu também para mostrar como números não querem dizer nada, né? Se vocês forem fazer pesquisa de números, né, as Forças Armadas venezuelanas, elas eram bem expressivas em relação a América do Sul, né? Mas na prática a prontidão baixíssima, né? Mas toda essa questão aí a gente já sabe. Vamos para o ponto aqui central do vídeo, que é uma fala do Trump que eu achei bem curioso, né? Ele falou que, né, que os Estados Unidos governarão a Venezuela. É justamente isso, né? Que é o ponto importante. Beleza, os Estados Unidos conseguiram raptar, pegar o Maduro, prender, vai ter o julgamento dele, mas o que é que vem agora? O que é que vai ser da Venezuela daqui pra frente? É justamente isso que vamos tratar nesse vídeo. Bem, aqui, a gente pode ver aqui essa fala aqui do Trump, né, que ele falou que os Estados Unidos ia governar a Venezuela. Tem aqui a fala dele: vamos governar o país até o momento que possamos realizar uma transição segura, adequada e criteriosa. É, Bem, a gente sabe, né? Muitas vezes o Trump tem aquela bravata dele, aquela forma de falar, mas essa fala dele não trouxe muitos detalhes, sabe? Se eu não me engano, nessa conferência até o Pete Hegseth tava, mas nesse caso eu acho mais interessante, como eu disse, né? Como envolve a América Latina, a gente dá uma olhada melhor no que o Marco Rubio fala, né? E assim, mas vamos lá analisar essa fala aqui do Trump, né? Esse próximo passo, né? De que forma seria esse governo? Porque vamos tentar imaginar um pouco assim. Os Estados Unidos ele não tem força, ele não tem forças armadas lá. Pegar o Maduro, tirar o Maduro de lá, não fez com que o chavismo, ou toda a estrutura do cartel de Los Soles, ou todo o aparato político venezuelano ele não desmoronou. Tanto que já tem a sucessora dele lá, que já está num governo provisório, né, dizem os venezuelanos. E não foi, tirar o Maduro de lá, apesar de ter toda aquela euforia, aquela festa, porque realmente é legal a gente ver um cara desse se lascar, né? É legal, você concorda ou não, mas e também é uma notícia bombástica, né? O quão glorioso e quão bem sucedido foi a operação. Os Estados Unidos não teve nenhuma baixa, sabe? E também a questão, né, que eu esqueci de falar no vídeo anterior, sobre realmente confirmou a existência de uma guarda pessoal do Maduro de cubanos, né? Alguns cubanos morreram no enfrentamento com as tropas americanas, e se eu não me engano, parece que tem mais de 20, em torno de 20 cubanos morreram, que faziam essa guarda de Trump, ou de Trump não, do Maduro no caso. E mas beleza, tudo isso é legal, tu tem essa euforia, mas não é o suficiente, sabe? Tem que haver algo a mais daqui pra frente, né? E tamo aí, a declaração do Trump, né, e do governo americano é que eles vão governar, como teve na fala ali mais embaixo, vão governar a Venezuela até que realmente exista uma possibilidade de uma transição. Mas é como eu disse, para você dizer que vai governar um país que você realmente não ocupou, não, sei lá, o país ali que ainda está estruturado, toda a cadeia de poder do país ainda existe, aí mesmo que os Estados Unidos não tenha força lá dentro, é meio difícil. O que a gente vai fazer daqui para frente? Vai invadir a Venezuela, vai entrar com forças lá, vai realmente, sabe, tomar posse do território para poder governar, porque eu duvido que agora realmente, pronto, o Trump vai falar.
Agora sou eu que mando na Venezuela. Toda a cadeia de comando, todos os militares de alta patente da Venezuela vão de repente confirmar: ah, tudo bem, beleza, aceitamos. Eu acho bem complicado. Então, eu acho que existe um passo a passo muito mais detalhado, sabe? Que vai acontecer e lembrando, a gente não pode esquecer, nós estamos em uma nova fase do mundo, como eu falei no vídeo anterior, que como eu disse, se vocês quiserem pegar um contexto melhor sobre esse vídeo, assistam o meu vídeo anterior que eu falo sobre esse novo mundo que nós estamos vivendo, nessa nova era imperial, sabe? Nesse novo período onde grandes nações conseguem meio que chegar a um país e sequestrar o líder daquele outro país, sabe? Uma coisa meio que impressionante. E vai voltando para o assunto do vídeo, né? Então é isso. Não é simplesmente assim, não é tão fácil, né? Existe todo um procedimento que vai ser tomado e a gente também tem que levar em consideração isso, né? Que nós estamos vivendo uma nova fase e, de acordo com o relatório, né? O novo caráter, a nova bússola, o novo norte que vai daqui para frente guiar a ações americanas é o pragmatismo, né? E visar o benefício dos Estados Unidos, o America First, né? E a gente imaginar aqueles Estados Unidos invadindo, sei lá, Afeganistão, invadindo Iraque para implantar a democracia, sabe? Toda aquela coisa sabe, meio fantasiosa que, sabe, essa coisa que daqui pra frente, né, ela não vai mais existir isso. Então vamos parar de fantasiar, de imaginar, tudo bem, foi legal. Como eu disse, é muito bom ver o Maduro, que realmente ele é um governo, cara, canalha, que merecia cair, beleza, mas não vamos imaginar que a gente está indo lá, sabe, com aquela coisa meio democrata, sabe, que não é mais esse, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, os Estados Unidos é meio que um país ali esquizofrênico. Existem dois Estados Unidos dentro dele mesmo, sabe? Existe um Estados Unidos democrata e um Estados Unidos republicano. Nós temos agora que está ocupando, né, a cadeira um Estados Unidos republicano, entende? Não, e realmente esse ideal democrata ali que a gente viu pós o final da a queda da União Soviética, onde os Estados Unidos era realmente o hegemon do mundo e tem toda aquela semântica, sabe, vamos levar a democracia, abrir portos, abrir mercados. Esse negócio, nem os próprios Estados Unidos, que foram realmente os carregadores desses estandartes, acreditam mais nisso. O ideal de Trump, a gente pode ver, e foi claro, isso estava escrito, documentado na Carta de Estratégica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai ser mais guiado por ideologia, sabe? Ah, vamos levar a democracia para paz. Não, vamos ver o que é que dá para fazer do nosso interesse aqui, realmente o que é que vai beneficiar nosso país nessa ação militar aqui. É, Então, justamente por isso que eu não imagino assim aquela coisa, você está indo lá na Venezuela, ele vai tirar e vai colocar a Maria Corina Machado, né? Como muitas já acreditam. Eu não acho que a Maria Corina Machado tá nesse jogo agora, sabe? Porque realmente não é pragmático, né? E isso já puxa para essa outra notícia aqui, que o governo americano já pode estar trabalhando, né? Para isso, como eu falei, né, palavras do próprio Rubio, que eu acho mais interessante analisar as falas do Rubio do que as falas do Trump, principalmente quando envolvem a América Latina, porque ele é realmente o cara que está ali mais ligado ao que realmente é o que foi escalado para organizar essa parte da gestão do hemisfério ocidental na América Latina, vulgo América Latina, vulgo hemisfério ocidental. E é aquela coisa, né? A questão da fantasia, a questão do idealismo do que poderia acontecer e realmente pragmatismo do que vinha já sendo pregado por essa nova cartilha americana e a realidade, né? O que é mais fácil, como eu disse, você realmente chegar num país e dizer que vai governar aquele país é muito complicado, sabe? Principalmente na questão da Venezuela, onde você não tem armas lá, porque lembrem que o governo, o poder vem primeiro das armas, vem primeiro da força. E se não existe força ali, os Estados Unidos, apesar dele ter cercado lá, tá fazendo todo aquele bloqueio, não existe força no solo. Eu duvido que os Estados Unidos tenha planos para isso, sabe? De realmente colocar tropas em solo lá, realmente tomar conta e conquistar o território a lá Segunda Guerra Mundial, a lá século XIX. Apesar de que no vídeo passado eu falei que daqui para frente o mundo vai se parecer mais com o mundo no século XIX, né? Mas não nesse ponto, sabe? Os Estados Unidos, principalmente Trump, esse ano, 2026, a gente tem eleições de midterms e uma guerra que custasse vidas americanas seria horrível para Trump. Eu não acredito que isso vai acontecer. E, justamente por causa disso, essa fala do Rubio, né? Esse pragmatismo americano realmente de
meio que você, não há sabe aquela coisa meio datada e velha de, como eu falei, né, temos que levar a democracia para Venezuela. Talvez não precisamos fazer isso, sabe? Talvez, se a gente conseguir dobrar o chavismo, né, tiramos aquela figura, sabe, que existia lá, aquela figura que fazia exaltar um sentimento mais, como posso dizer, uma questão mais ideológica. A gente quebrou essa imagem do Maduro e entrou a moça, né? Esqueci o nome dela. Vixe, acho que eu não tenho aqui o nome da moça. Tudo bem, entrou aquela nova que seria a vice, né, do Maduro, mas, tipo, aqui, Delcy Rodrigues. Entrou a Delcy Rodrigues no lugar e meio que não existe uma questão, uma idolatria, não existe sabe, um culto ao redor da imagem dela, sabe? Então é muito mais fácil você pegar a partir daí do que já existe e você poder moldar para fazer com que a Venezuela tome o rumo que é interessante para os Estados Unidos. Então temos uma fala aqui do Rubio, né? Os Estados Unidos estão dispostos a trabalhar com a atual liderança da Venezuela, desde que o novo comando do país tome as decisões certas, né? Disse o Rubio no dia 4, né? Logo após o ataque, né? Ou seja, isso já vinha sendo premeditado, isso já vinha sendo pensado, né? Mas, os Estados Unidos só está interessado no petróleo, também tem... Cara, esse papo é antigo. Os Estados Unidos, ele é autossuficiente energético, sabe? Claro, a Venezuela vai ter que dar alguma coisa em troca. E a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, sabe? Então, sabe, o petróleo vai estar na mesa, sabe, de negociação, mas não só o petróleo. A gente tem que entender que também tem a questão, como eu falei no vídeo anterior, a questão do alinhamento geopolítico, como eu mostrei no mapa no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhada lá para vocês entenderem melhor, toda aquela questão do triângulo no Caribe, sabe, aquele eixo do Caribe, Cuba, Nicarágua, Venezuela, onde praticamente o Caribe é uma piscina no quintal dos Estados Unidos, e ele, para manter esse equilíbrio, essa paz, né, essa estabilidade na América Latina, no seu hemisfério ocidental, ele tem que garantir que esse triângulo que beneficia seus inimigos no seu quintal tem que ser destruído, entendeu? E esse é um ponto importante, não é só uma questão do petróleo. Claro, o petróleo está na mesa, mas também tem essa questão que é muito importante. Mas beleza, então o chavismo vai sobreviver, a Venezuela vai continuar governada pelo chavismo, o Maduro não perdeu 100%. Cara, eu não acredito, não 100% nisso. Eu acredito que realmente foi um duro golpe no chavismo. O chavismo sabe, como eu falei também no vídeo anterior, é uma coisa datada, uma coisa, sabe, todos esses países, essas ditadurazinhas que exaltam, sabe, aquela ideia do século passado, aquela coisa meio socialista da União Soviética, se espelham espiritualmente num país que não existe mais, que é a União Soviética, e ficam exaltando só épocas passadas. É, sabe, eles estão fadados a acabar, estão fadados ao fracasso e uma hora ou outra a acabar, sabe? E apesar de que os Estados Unidos não vai chegar na Venezuela chutando a porta, sabe, e metendo terror e desarticulando o chavismo inteiro, mas uma vez a Venezuela alinhada com os Estados Unidos, uma vez, como eu falei, quebrado aquele ídolo, sabe, de culto ideológico, sabe, mais chavista, né? Duvido que existam muitos chavistas na Venezuela, mas fora da Venezuela, sabe? Você coloca uma figura que não, sabe, não tá centrada naquela questão mais de veneração de uma causa maior, de uma continuação, de uma luta contra o imperialismo americano, como a Delcy Rodrigues. Você começa aos poucos ali a quebrar a utilidade disso, sabe? O raison d'être sabe, tudo bem, o chavismo tá ali para combater a interferência, o imperialismo americano, mas nós estamos aqui cooperando com os Estados Unidos, beleza? Nós estamos aqui, os Estados Unidos está aqui ajudando a reconstruir o nosso parque de petróleo, ele vai agora começar a utilizar nossas reservas de petróleo, vamos começar a cooperar, vamos cada vez mais se afastando da China. Pra que serve esse chavismo então, sabe? Pouco a pouco essa coisa vai começando a perder, a murchar e talvez num futuro não é prioridade dos Estados Unidos. Eu relembro de novo isso pra vocês. Os Estados Unidos, esse tempo dos Estados Unidos lutando em prol da democracia, querendo colocar um governo democrata lá sabe, acabou. Os Estados Unidos isso não tá nem acho que não tá nem no top 5 de prioridade dos Estados Unidos. Mas como eu falei, o chavismo
ele vai morrer, ele tá fadado ao fracasso, né? Principalmente quando, se essa situação, se esse ponto chegar, que eu acho que é o mais provável que venha acontecer, uma cooperação maior, uma aproximação maior, tanto política quanto econômica da Venezuela com os Estados Unidos, pouco a pouco esse ideal, principalmente quando o povo não apoia, a grande parte da população da Venezuela não concorda com isso. E pouco a pouco um combate maior, porque realmente a Venezuela, toda a questão econômica da Venezuela está ligada com o narcotráfico. Você vai combatendo essa questão do narcotráfico, quebrando essas lideranças militares que são ligadas ao crime, você vai matando essa coisa, sabe? E não necessariamente mudando o regime, sabe, do país, mas ele perde força e talvez daqui uns 5 anos possa até ocorrer uma eleição, sabe, um processo democrático lá, mas como eu volto a dizer, não é prioridade dos Estados Unidos agora, sabe? E também isso não quer dizer que vá perdurar, entende? É meio que um balde de água fria, mas é meio que para vocês acordarem para a realidade que nós estamos vivendo agora, sabe? Eu entendo, assim, realmente, a ditadura de Maduro, o regime chavista, ele levou um duro golpe, né? Ele vai cair, ele foi realmente, eu acho que é a sentença de morte para ele. Mas não estamos em 1900 e 1990, sabe? Os Estados Unidos não tá ali sendo o guardião da liberdade, querendo levar a democracia, sabe? Nós mesmos, né? Os Estados Unidos, ele já tá deixando isso para trás, a gente precisa entender que isso passou. E não é motivo para a gente desmerecer o que aconteceu, sabe? Muito pelo contrário, a ação tem o valor dela. Mas não nessa visão que a gente tem, essa visão meio fantasiosa que existia no passado, né? E então é isso. Eu acho que daqui pra frente é o que vai acontecer. Em breve, os Estados Unidos ele vai cada vez mais se aproximar. Ele vai tentar ruir por dentro, né? E quebrar meio que pouco a pouco todo esse aparato ideológico vai se quebrar. Sim, vai haver uma luta maior contra a questão dos narcoterroristas, né? Que vai afetar sim também a estrutura do chavismo. E pouco a pouco, não estou dizendo de 20, 30 anos, não, falando de pouco tempo, sim, pouco tempo. O chavismo ele vai morrer, ele vai quebrando, vai morrer porque ele vai perder a razão de existir, né? E, como eu disse no vídeo anterior, é só o começo, né? É só o começo para um dos passos dos Estados Unidos impor o seu império, né? A manutenção do seu império do seu hemisfério. Tem a questão do petróleo, claro, como eu falei, né? E também tem aquela teoria, né, de pessoas que dizem que é uma estratégia dos Estados Unidos acessar a reserva de petróleo da Venezuela, porque isso vai fazer com que o preço do petróleo no mundo caia, porque a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Imagine você colocar todo esse potencial, sabe? A Venezuela, cara, ela tá sentada numa mina de ouro e um país tão pobre. É um absurdo isso, né? Você vê como o governo de Maduro, o cancelar do chavismo, cara, é interessante você pensar também como geralmente esses países, essas ditaduras, né? Elas têm uma evasão de cérebros, porque imagine, você é uma pessoa tipo mais esclarecida, sabe? Busca algo melhor na sua vida e gosta sabe, busca melhorar a sua condição de vida, tem ali um entendimento maior. E você nasceu na Venezuela, imagine, qual seria a primeira coisa que você pensaria em fazer? Cai fora de lá, obviamente, né? E geralmente esses países que são assim, ditaduras fracassadas e economia, sabe, só a trancos e barrancos, existe um fator de evasão de cérebros. Os melhores venezuelanos, os melhores cidadãos desses países, eles tendem a fugir. E você deve imaginar como deve ser a elite intelectual da Venezuela, sabe? E, cara, é aquela coisa, né? A Venezuela sentada a maior reserva de petróleo do mundo e os caras conseguem ser pobres, né? E como eu falei, né? Continuando no assunto, uma vez toda essa reserva de petróleo no mercado internacional, você faz com que o preço do petróleo caia, né? Aumentou a demanda, aumentou a oferta, então a demanda caiu. O preço ele vai cair. E é uma das teorias, eu não acho que, tipo, seja certeza que vai acontecer, porque o mercado existe outros fatores, mas possa ser que isso possa acontecer, e você meio que sufoque a Rússia, né? Porque, como eu disse, né, como eu venho dizendo em vários vídeos, né, a economia da Rússia praticamente é apenas isso, gás e petróleo. E você quebrando, né, fazendo com que esse produto, o principal produto de exportação da Rússia fique barato, você meio que você quebra ali, né, o negócio. Existe outro fornecedor agora muito mais fácil, muito mais perto ali, apesar do que o petróleo venezuelano ser um petróleo
diferente, né? Se não me engano, um petróleo duro, ele tem que passar por um processo diferente de refino. Então é isso, pessoal, vamos continuar aqui de plantão, viu? Olhando sobre as notícias sobre a Venezuela. E em breve no canal também vou trazer, porque não é só a Venezuela que está em crise no momento, o Irã também tá. Eu tô vendo poucos portais falando sobre os protestos no Irã. Daqui a pouco vamos dar uma olhada aqui sobre esses assuntos, sobre a questão do Irã. Então é isso, pessoal, se quiserem se manter sempre informados, sempre mantenham um olhar no Exame Diplomático. Até a próxima.